Olá, amigos do Atualidades do Direito. Estamos aqui em mais um Conversa com o Autor. Hoje nós conversa com o autor especial, porque além de autor, nosso convidado é coordenador de diversos livros. Então são livros conhecidos por todos já. Livros, alguns deles eu tive a honra de ser convidado e participar. E posso assegurar que a nossa conversa de hoje vai ser muito interessante para você que tem curiosidade a respeito de OAB, de concurso, da linha editorial, como funciona esse mercado editorial. Então, nada melhor que conversar com uma pessoa que vive o livro dia a dia. Nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Hugo da Rocha. O professor Marcelo é advogado, professor, palestrante e, como já anunciado, autor e coordenador de diversas obras jurídicas. Professor Marcelo, uma honra para a Atualidades recebê-lo aqui. Muito obrigado. E suas considerações iniciais. Eu gostaria de agradecer o convite do amigo Ivan, colega também, como ele falou, em diversos livros, né? E é muito importante essa sessão em relação a conversar com o autor, porque muita gente não conhece o trabalho dos bastidores, acha que o livro simplesmente nasce do ar. Então, eu acho bárbaro e me sinto honrado de participar desse evento aqui. Certo. Antes da gente ingressar especificamente nos livros, Marcelo, vamos falar um pouquinho do seu site, o www.passenoab.com.br. Como surgiu essa ideia e se essa ideia ela realmente ajuda na divulgação do seu trabalho? Sim. O passenoab.com.br é um blog que eu mantenho desde 2008. Ele tinha um outro nome antes, a gente tinha um blog que chamava Habeas Data, e esse blog ele surgiu com uma... Na verdade, eu gosto de escrever muito, né? De todo tipo de assunto eu acabo interferindo. E eu tinha opiniões de diversos assuntos, inclusive de exame de ordem, concursos, na verdade era mais um canal de descontração. Quando eu comecei a perceber, os assuntos de OAB e concurso público começaram a pautar os comentários de quem acessava o blog. E isso acabou me direcionando, então, o meu trabalho de blog, né, também para o exame de ordem em concursos. E aí, há uns 2 anos atrás, foi quando eu tive a oportunidade, então, de a gente lançar a coleção Passe na OAB na editora Saraiva. Então, nós criamos esse blog específico com essa denominação, né, e hoje é um canal aberto onde eu posso ter um contato com o leitor, não só do blog, como dos meus livros, onde existe essa divulgação desse domínio em todos os livros. E é uma possibilidade de a gente também estar atrás do balcão e querer saber o que os nossos leitores querem da gente. Você tocou num ponto muito importante, que é uma das grandes dúvidas de todos em geral, até de alguns editores, é a seguinte: nós devemos produzir o que o mercado está pedindo ou devemos criar algo que o mercado ainda não sabe que quer, né? É bem delicado essa questão. Essa pergunta é bastante difícil de responder, porque, em primeiro lugar, a gente precisa oferecer o que estão nos pedindo. A partir disso, dessa solicitação, nós tentamos oferecer daí, trazer a nossa experiência em relação a outras obras, e em relação a outras obras de outros autores, e tentar encontrar uma melhor forma de simplificar e facilitar aquilo que eles estão nos pedindo. Então, realmente, é difícil de equilibrar, né? É importante, por exemplo, existem diversas obras inovadoras no mercado e que as pessoas acabaram se apaixonando de forma imediata, como, por exemplo, o estudo esquematizado do professor Pedro Lenza, que virou um grande sucesso editorial, e outras obras seguiram a mesma linha, que seriam conteúdo doutrinário, esquemas, impressão em 2 cores, questões no final do capítulo, uma linguagem mais simplificada. Então, isso acabou virando, vamos dizer assim, normal para todas as obras que querem atingir, por exemplo, um público concurseiro. E o público adorou, realmente, aceitou essa proposta, e hoje praticamente todas as obras elas seguem, com uma diferença ou outra, essa abordagem, esse caminho. E estamos vendo aqui a coleção Passe no OAB, né? É uma coleção numerosa, vários volumes, e aí surge aquele momento da pergunta para o coordenador, né? Sim.
quão difícil é coordenar uma coleção jurídica, tendo de um lado autores e suas peculiaridades, e de outro a editora e sua necessidade de prazo? Essa coleção em especial foi meus primeiros lançamentos em relação à editora Saraiva. E tem uma curiosidade em relação a essa coleção, que essa coleção ela ficou, vamos dizer assim, sendo analisada em outra editora durante 2 anos. Então, ela ficou num período assim de gestação e ela estava pronta, só que não saía, não era aceito. Então, é aquela necessidade a perspectiva do autor e do coordenador acreditar que tem um produto excelente para apresentar e em relação ao editor achando que aquela obra não é o momento. Então, de certa forma, teve esse rompimento. E essa obra, o que eu fiz? Como eu já tinha toda ela pronta, eu imprimi todas, coloquei uma capa, fiz uma embalagem e encaminhei para a editora Saraiva. E em 2 semanas, eles aceitaram o projeto, acharam perfeito. E realmente foi um momento bem especial no exame de ordem, que foi no momento que não se poderia mais utilizar livros doutrinários. Na segunda fase, apenas no vade-mecum. E os livros de segunda fase eram valores caros, eram valores por volta de R$90, com muito conteúdo, e a gente queria apresentar uma obra com preço acessível e que trouxesse questões e peças comentadas. Então, realmente foi um grande sucesso a coleção, né? Eu tenho uma honra e um orgulho demais em relação a ela, o projeto gráfico ficou excelente. E foi também o primeiro projeto do nosso editor, Roberto Navarro, na Saraiva. Então, a gente tem um carinho muito grande com essa coleção e que acabou criando uma outra coleção que acho que nós vamos conversar depois com ela. Certo. Então, essa coleção, você consegue direcionar o conteúdo, conversando com os autores. Por exemplo, autor, vou fazer um livro dessa linha, minha proposta é essa, e eu quero que você use o seu conteúdo de professor e de autor, mas... nesse conjunto que eu desenhei. Sim. Né? Existem 2 convencimentos. O primeiro em relação ao professor para escrever. Então, nós temos que tentar vestir a noiva e mostrar para ele que é possível aqueles livros, que vai ter uma vendagem. Enfim, existe uma questão financeira a respeito disso. Então, nós tentamos mostrar um projeto que realmente vai agradar o autor, que ele vai ter alcançado todos os seus objetivos. E, a partir disso, depois do OK, que a gente vai tentar acertar com a editora. Ou, às vezes, esse caminho é simultâneo. Mas é importante a gente acertar os nomes, porque é importante os nomes dos professores junto à editora. Para a editora assim, olha, esses autores são bacanas, então vamos fechar com essa coleção. Então, são 2 trabalhos ao mesmo tempo em relação à editora, né, e coordenando junto à editora e coordenando aos autores. Né? Então, a noiva tem que ficar bem bonita mesmo, para ambas as partes. E quando você diz que você precisa conversar com o autor, né, que na verdade não é uma conversa tão simples e agradável e flui como a nossa, porque sempre que você faz um convite, imediatamente você deve receber uma série de dúvidas, né, do autor. Exatamente. Algumas, principalmente a publicação está garantida, eu vou reservar o meu tempo para fazer um projeto que já está certo. Então, e isso você precisa ter um canal de comunicação muito bom com a editora, como coordenador. Né? E isso você encontrou na Saraiva? Encontrei perfeitamente lá. Foi um dos motivos que eu saí da minha primeira editora quando eu comecei a escrever, era em relação aos projetos que não andavam. Né? Eu apresentava projetos, apresentava nomes, tinha os professores certos, o conteúdo, apresentava tudo bonitinho, público-alvo, e na editora Saraiva eu consigo explorar os meus projetos, os projetos são bem aceitos, existe uma troca de informações também em relação ao editorial, né? Até por questões também de outras obras parecidas ou similares. Então, para não ter uma concorrência interna tão de forma direta, então a gente tenta encontrar alguns caminhos, enfim. E realmente existe essa dúvida quando a gente faz o primeiro contato com o autor, mas geralmente quando a gente diz que vai sair pela editora Saraiva, realmente já fica mais fácil a conversa, né? Então, em relação aos demais termos, né? E você, certamente, no seu caminhar de coordenação, você encontrou alguns autores um pouco mais complicados do que outros, né?
Então você também tem que ser um pouco psicólogo? A gente acaba tratando um pouco com a vaidade, né? Então, em relação, o meu produto vai estar bem exposto, como é que são os direitos autorais, quem são os demais colegas ou da obra ou da coleção. Então, existe todos esses assuntos. E também em relação à dedicação. O maior problema que a gente enfrenta numa coordenação é em relação... são os prazos de entrega. Então, prazo para nós, que deveria ser normal aos advogados, nós conhecemos todos os prazos, mas no livro, não sei se é algo que vem de muito tempo atrás, que os prazos eram maiores, então um autor precisava de 6 meses, 1 ano, no mínimo, para apresentar um projeto, enfim, para atingir o público. Mas como a velocidade do mundo atual em relação à simplificação das informações, a entrega de conteúdo, hoje o prazo realmente é muito menor. Então, a gente acaba trabalhando com um prazo de 3 a 4 meses para apresentar projetos e a gente acaba sempre confirmando aquela máxima que o brasileiro sempre deixa para a última hora. Então, já descobri nessa minha experiência que o autor acaba sempre deixando para os últimos 30 dias ou 45 dias, e ele diz que não tem tempo, né? Então, realmente, é uma questão muito complicada, e nessa questão de prazo, a gente acaba abrindo mão de grandes autores, né? E acaba, de certa forma, tendo um pouco de atrito nessa cobrança de prazo. Então, realmente, é um trabalho bem complicado. Eu até arrisco a dizer que talvez seja o momento mais difícil para um coordenador, né? Quando você, diante do atraso de um colega, independente do motivo, né, que você é obrigado a falar muito obrigado, vamos trabalhar com calma em um projeto futuro. Sim. E agora eu vou substituí-lo, né? Isso realmente deve ser um momento mais complicado. Na minha experiência, eu já fiz diversas substituições e eu sinto que substituição era uma coisa que não acontecia antes. Ao que parece, em relação aos contatos que eu tenho com a editorial, em relação também às outras editoras, eu acho que a substituição nunca foi uma coisa normal, ou enfim, claro, ela não é normal, mas não era uma prática. O que eu sinto que nesse momento de substituição é um desgaste, mas é necessário. E eu sei que o problema da substituição já trancou muitas coleções, ou obras nunca saíram pelo problema de não querer fazer a substituição e ficar melindrado em relação a aquele autor, aquele professor, enfim. Mas existe muita gente querendo escrever e muita gente capacitada, né? Então eu tenho que abrir oportunidade para outra pessoa, eu não posso atrapalhar uma coleção ou uma obra coletiva por uma pessoa ou outra pessoa. Enfim, como tu disseste, fico por uma próxima, quando tiver maior tempo, uma obra que não tenha um prazo tão correndo, então a gente pode aproveitar, e isso já aconteceu também em outras oportunidades. Inclusive, essa dificuldade do autor cumprir alguns prazos menores faz com que a coordenação trace um perfil de cada um, né? E você já tem mais ou menos um catálogo de autores. Sim. Em que você diz, para essa coleção eu vou chamar essa pessoa. Sim. Porque eu sei que é certeza que vai emplacar. É como se fosse quase no futebol. Eu tenho determinados jogadores num banco de reserva que aqueles que estão ali no banco, se eu chamar para um prazo, eu preciso de 30 dias, eles vão lá e vão querer mostrar trabalho, vão parar tudo que estão fazendo e vão me apresentar uma obra. Por uma outra oportunidade, ter um maior prazo e eles se sentirem na seleção, né? Então, eu tenho um grupo de autores que eu posso contar sempre em casos de emergência. Eu grito lá num e-mail, help, enfim, urgente, e a pessoa já vem, para tudo e me entrega o trabalho. Eu tenho esse grupo. Como também tem a minha lista negra, de que esses eu não posso mais chamar. Certo. Para encerrarmos, então, aqui o primeiro bloco, a última pergunta é, você então prefere que no momento do convite o colega já diga, não posso, exatamente, do que depois ele fazer uma falsa promessa? Com certeza, eu prefiro que ele já diga, olha, muito obrigado, nesse momento eu tenho outra tarefa, enfim, né? E conosco já aconteceu também, né, Ivan? Então, eu prefiro essa transparência, olha,
gosto muito de ti, mas nesse momento eu não posso, eu posso no seguinte, perfeito, com certeza eu vou te chamar novamente. Maravilha. Pessoal, com isso nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco. O primeiro bloco mais para conhecer o Marcelo, a forma como ele trabalha. Eu gostei muito desse paralelo do técnico de futebol. E realmente, o coordenador ele acaba sendo um técnico e para cada partida e para cada adversário ele sabe o que é melhor para colocar em campo. Então voltamos na sequência para falar especificamente de cada trabalho editorial. Nesse primeiro bloco falamos apenas da coleção, que é o xodó do Marcelo, mas na sequência vamos falar de outros trabalhos, também o Marcelo como autor, o Marcelo como coordenador, e o Marcelo até que cede a imagem, né? Agora temos essa novidade também na Editora Saraiva, vamos falar um pouquinho sobre isso. Até já.